Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Techer Class, Benchmark com quem sabe, um conteúdo exclusivo da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos e tecnologia. O tema de hoje, vamos falar de um assunto bastante importante, muito atual, IA na avaliação e gestão de talentos. O meu convidado é o Marcelo Festa. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de mais nada, se apresente para quem não te conhece. Bom, primeiro, obrigado, um prazer participar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Festa, e atuo na área de recursos humanos já há mais de 20 anos aí. Atualmente eu sou responsável pela área de Talent Management da Seva Logísticas em escopo regional. E estou aí com vocês para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, como é que isso vem impactando a nossa vida, o nosso dia a dia, dentro da frente de pessoas, né, de people. Marcelo, antes de mais nada, já quero te agradecer por você compartilhar um pouco da sua experiência. Essa aqui é um tema e é uma área que tende a crescer muito nos próximos anos e principalmente fazer parte da realidade da área de recursos humanos. Então, agora eu vou passar a palavra a você e vamos contribuir com o seu conhecimento. Bacana, bacana. Bom, o que que eu tentei trazer aqui? Eu tentei trazer um consolidado do que eu verifico que, enfim, está acontecendo dentro do nosso cenário, do nosso mercado, não só, obviamente, na empresa que eu atuo, mas principalmente dentro da área de recursos humanos como um todo, né? Dentro da área de pessoas como um todo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o que eu percebo hoje em dia é que, basicamente, ela começou dando um suporte bem elementar, no sentido de você estruturar melhor um e-mail, de você pesquisar alguma coisa dentro de uma forma mais rápida, mais ágil, depois você fazer uma configuração dentro de modelos de análise, até o ponto de você realmente ter, hoje em dia, o que a gente chama de copiloto, que é basicamente você tendo ali a inteligência artificial dando suporte para todo e qualquer processo dentro da área de pessoas que você venha a atuar. Então, eu tentei trazer uma avaliação, né, uma abordagem mais próxima do que eu trabalho no meu dia a dia, que está muito ligada à cultura organizacional, redução de viés inconsciente, né, de unconscious bias, que a gente tanto ouve falar, e como é que isso impacta dentro do nosso modelo de avaliação de performance, dentro de algumas métricas que a gente utiliza para alcançar o sucesso dentro da área, enfim. Fica à vontade para tirar alguma dúvida durante ali o meu pitch, mas eu vou tentar fazer dentro de uma sequência lógica que vai ficar fácil, acho, para todo mundo entender. Vou começar falando de avaliação de performance. Por quê? Porque quando a gente fala de avaliação de performance, a gente sabe que no final do dia, essa ferramenta ela é extremamente importante para que a gente possa garantir a meritocracia dentro das organizações, né? Nenhuma avaliação conduzida por ser humano ela vai ser 100% sem qualquer tipo de viés. Então, sempre vai ter um viés ali impactando, sempre vai ter uma interpretação que não necessariamente está relacionada ao resultado em si. Então, o que eu quero dizer é que sempre haverá subjetividade. Você não vai conseguir se livrar da subjetividade dentro de uma avaliação de performance. Mas, óbvio, quanto mais próximo de um resultado concreto, palpável, sem viés, sem subjetividade, mais próximo de um modelo realmente meritocrático dentro das organizações, que é o que, no final do dia, todo mundo espera. É resultado, né? As pessoas que entregam um resultado mais adequado são melhor avaliadas e não só isso, elas são melhor recompensadas, né? Ou elas são recompensadas por isso, e o contrário também fica como algo verdadeiro. Como é que a inteligência artificial ela começa a nos ajudar dentro desse modelo de performance? Primeiro, alguns dados aí que eu pego da McKinsey, porque já não é a primeira organização que eu trabalho que tem parcerias com, obviamente, consultorias, e a gente acaba muitas vezes se beneficiando desse know-how deles, né? Quando a gente fala do uso da inteligência artificial dentro dos processos de performance, a gente fala de uma maior precisão na análise de dados. Então, eu me recordo lá atrás, por exemplo, ainda não falando especificamente de performance, mas performance, pesquisas de engajamento e correlatos. Quando a gente incluía algum tipo de situação qualitativa, por exemplo, campos onde você consegue trazer uma sugestão para a área de pessoas, o que eu fazia lá atrás, aí já falando de 15, 10 anos atrás, era aquela busca por palavra-chave. Então, sei lá, qualquer tipo de palavra, você ia buscando problemas, gestão, viés ou coisas nessa linha, aí você basicamente contava quantas palavras chave você encontrava e, obviamente, fazia uma leitura dinâmica do que vinha depois daquela palavra-chave.
provavelmente você perdia muita coisa, ainda mais quando você fala de multinacional. Então, a multinacional que atua hoje, você tem 10 mil pessoas. Como é que eu vou ler 10 mil comentários? É impossível, né? Então, a gente fazia essa busca por palavra-chave só para que não tivesse deixado de realizar uma análise qualitativa, mas a gente ficava muito no quantitativo. Primeira coisa que a inteligência artificial hoje faz para a gente é trazer essa possibilidade de uma análise qualitativa mais precisa, né? Ela pode não ser a perfeita, mas ela consegue te entregar uma série de insights que você lá atrás, com toda certeza, perderia no meio do volume de respostas, principalmente dentro dessa análise que eu trouxe como exemplo. Então, isso é uma das primeiras coisas. É óbvio que nem toda organização vai conseguir se beneficiar disso. E eu já vou deixar você fazer uma pergunta, porque com certeza você tem alguma coisa dentro dessa linha. Mas toda organização, dentro de um escopo global, que tenha condição de utilizar uma plataforma interna para que você possa subir informações confidenciais, com toda certeza vai se beneficiar de uma situação como essa. E é um caso que eu trago como uma primeira exemplo aqui concreto de como a gente pode utilizar isso. Obrigado, Marcelo, por você ter compartilhado. É interessante o teu ponto de vista, né, com essa sua experiência, porque a inteligência artificial ela não vem só para automatizar alguns processos volumosos, ela automatiza e ela é, encurta os caminhos, né? Exato. E aí, o mais interessante disso tudo é as áreas de folha de pagamento, de recrutamento e seleção e desenvolvimento organizacional, na maioria das vezes, são as áreas das empresas em que o RH ele começa a ter contato com novas tecnologias. E quando a gente pensa em toda essa realidade que é a IA, a gente continua vendo isso, né? E aí é super importante esse tema, porque provavelmente nos próximos anos as novas tecnologias que serão voltadas a pessoas, e aí quando eu digo pessoas, não é só da parte de gestão, não só na parte, talvez ligadas diretamente ao desenvolvimento de talentos, vai passar pelo crivo do RH. Uhum. E aí é super importante esse teu conteúdo, porque vai começar, aliás, já começou pela IA voltada para a gestão de talentos, e com certeza a gente vai ter essas iniciativas tecnológicas para as outras áreas, não só recursos humanos, e vai caber à liderança de RH tomar a decisão e avaliar quais são os possíveis parceiros tecnológicos. Exato, exato. A gente tem uma. Bom, primeiro, né? Como você mesmo disse, o que fica mais fácil, mais palpável aqui, a gente ganha a possibilidade de uma análise qualitativa mais eficaz. Primeiro ponto. Menos viés. Segundo ponto. Terceiro, talvez o mais importante dentro de um contexto atual onde o mundo corporativo está cada vez mais dinâmico. Redução de tempo para análise de resultado. Você não pode confiar 100% numa inteligência artificial, mas ela com toda certeza vai reduzir bastante do tempo que você investia para interpretar um resultado ali. E a gente consegue, aí não só dentro do ciclo de performance, mas a gente consegue também fazer um mapeamento bastante expressivo quando a gente trata da questão de cultura organizacional. Por que que eu digo isso? Porque a cultura organizacional ela é o alicerce para a construção de qualquer coisa. Então, se você tem uma cultura adequada, você vai ter ali profissionais engajados entregam, executam mais tarefas, entregam mais resultados e, por consequência, você vai ter ali um benefício financeiro ao final do dia, que é o que toda organização com fins lucrativos espera. Quando a gente fala de inteligência artificial para gerenciar a cultura, pensa que você pode, de uma maneira muito mais efetiva, considerar também, não só motivações, mas principalmente considerar e analisar feedback dos colaboradores de uma forma mais estruturada. É, e aí são dois pontos, tá? Um ponto positivo e negativo. Por exemplo, a gente tem uma plataforma interna que a gente chegou a testar, a gente não utiliza, e não só para a área de recursos humanos. É um copiloto que ele basicamente vai gravando ali as suas reuniões, os seus calls e as suas interações, e ele tem como benefício o fato de te trazer alguns resumos importantes, ou seja, o que será que eu falei naquela reunião há 3 meses atrás com a área de IT?
Então você consegue puxar e buscar esse referencial de maneira muito mais rápida e estruturada, e ao mesmo tempo ele consegue fazer uma análise, por exemplo, se você é um vendedor, ele consegue analisar o seu discurso de vendas. Então, quanto tempo você investe fazendo uma introdução sobre o que é a empresa, sobre quem é você? Quanto tempo você investe falando do produto em si? Quanto tempo você investe tentando convencer o cliente de uma próxima conversa? O quanto disso é efetivo? Ou seja, ele te traz uma análise muito mais objetiva de como você vem performando. Tem gente que entende isso como realmente um apoio, um suporte, mas eu percebo também, agora, né, a teoria na prática, que tem gente que entende isso como um espião. Então quer dizer que agora o meu líder consegue analisar como eu estou lidando com os clientes e ele vai ter acesso a todos os calls ou um relatório desses calls. é, e a pessoa se sente um pouco desconfortável dentro dessa linha. Para o gestor, ótimo, ele consegue fazer uma análise muito mais efetiva de performance, ou ele tem uma ferramenta a mais para fazer essa análise. Para a pessoa, para o indivíduo em si, eu percebo ainda alguns desconfortos. Então, eu não sei como que a gente vai se ajustar a esse cenário, mas eu também não podia deixar de trazer essa questão aqui, porque com toda certeza vai impactar, né? Vai impactar. E esse impacto, com toda certeza, ele também cai no que a gente configura como perfil de profissional. Então, para a gente da área de pessoas, a gente percebe que a gente tem uma série de assessments para que você possa entender melhor o perfil de uma pessoa. Então, sei lá, Thomas International vai te oferecer 4 ou 5 assessments, tem o PPA, HPTI, GIA, TIQ, tem uma série de assessments para você avaliar, desde inteligência emocional até traços de high potential dentro de um possível candidato, se você tiver num processo de recrutamento com ele. Você tem lá o Clifton Strengths, que vai te trazer o da Gallup, né, que te traz o mapeamento de talentos naturais que aparecem ranqueados, 34 principais talentos para você transformar em fortaleza. Você tem o PPA, o PDA. Você tem uma série de assessments. No final do dia, o que a gente percebe que o hiring manager quer, né? Ele quer uma ajuda para poder basicamente validar aquela percepção dele. Então, dentro de uma entrevista por competência, em 1 hora fica muito difícil você realmente como é que eu vou dizer, ser preciso ou ser efetivo na sua interpretação em relação ao que é uma pessoa. Muitas vezes você casa com uma pessoa, depois de 20 anos você percebe que não conhece direito a pessoa. Imagine uma entrevista de 1 hora, né? Então fica complicado. Um assessment, ele te dá uma possibilidade a mais de você validar algumas interpretações. Ou, em alguns casos, de você casar o que você ou a empresa entende como perfil ideal para aquela posição. Qual o problema disso? Então vamos lá, pega o Marcelo Festa e ele decide criar o perfil ideal para a empresa que ele atua hoje, na área que ele atua hoje. Ele pode estar certo? Pode. Pode estar errado? Bastante. Por quê? Porque é um ser humano. Pensa que algum dia alguém olhou para o Steve Jobs e falou: esse cara não vai dar em nada, vamos demitir. E mandaram o cara embora. Então, a interpretação humana, ela é, óbvio, passível de falhas e de erros, de interpretações equivocadas. É muito difícil você enxergar potencial no outro, né, de maneira realmente eficaz, efetiva. O que eu percebo? Com a inteligência artificial, eu consigo traçar um cenário onde eu alimento essa inteligência com uma série de informações e eu peço para que ela me dê o perfil ideal para aquela área em específico. Óbvio que eu vou contribuir com a minha percepção, com o fator humano que não pode ser excluído dessa equação. Mas eu ganho uma possibilidade a mais de visualizar algo que talvez os meus vieses, as minhas interpretações, a minha forma de pensar não tivesse deixando eu chegar. É, e eu percebo que com isso você consegue trazer perfis bem mais adequados ao que você precisa. Lembrando sempre que você criar um label, estabelecer que esse é o perfil ideal, se você leva isso por muito tempo, você acaba arrebentando com diversidade de background dentro da tua organização. Então, não é esse o objetivo. O que eu estou dizendo aqui é que para o ano de 2025, dentro da empresa XPTO, na área W, este perfil é o que eu preciso. E depois, óbvio que eu vou fazendo as mudanças ou vou compondo um cenário ali para ter um time diverso. Então, a gente tem que também levar tudo isso em consideração. Mas fato é que é uma baita de uma ferramenta que funciona com o que a gente fazia lá atrás. Então, eu lembro,
no próprio exemplo do Clifton Strengths, né? Quando você quer uma pessoa para concordar com você num dia que você está de mau humor, num almoço, que você quer desabafar, você tem que tentar sentar com alguém bem parecido com você. Porque aí você vai falar, você não acha que estou certo? Tá certo. Você não acha que é por aqui? É por aqui. Não tá certa essa interpretação? Tá totalmente certo. E quando você quer testar uma ideia, você senta com alguém oposto. Porque aí você pode ouvir coisas do tipo, não, eu acho que você poderia ter ido para a esquerda e não para a direita, e vice-versa. Nem sempre você tem essa pessoa para sentar, esse oposto. E mais do que isso, cada vez mais você tem menos tempo de sentar com alguém para conversar. Então essa ferramenta ela te ajuda muitas vezes nesse contraponto para que você possa ali ir lapidando a coisa de uma forma mais adequada, de uma forma, enfim, mais coesa. Quando eu falo de redução de viés, eu tô aí óbvio que você tem que correlacionar e eu não consigo hoje, pelo menos dentro da minha experiência, porque uma coisa é o que você lê e estuda, outra coisa é você vendo aquilo sendo aplicado na prática. Desde que a gente começa a utilizar ferramentas de inteligência artificial, eu percebo, na minha experiência, um aumento no percentual de pessoas diversas dentro da organização. É óbvio que eu não consigo dizer que é só por conta desta ferramenta. É uma série de ações, uma série de situações que acabam culminando dentro daquele resultado positivo, que é o que você quer buscar. E eu não estou dizendo só de Brasil, que muitas vezes você tem uma situação mais favorável. Por exemplo, quando eu tenho que reportar índices de pessoas em vulnerabilidade, óbvio que estar dentro de um país em desenvolvimento como o Brasil, infelizmente te dá essa vantagem, porque você vai achar pessoas mais vulneráveis aqui em comparação com um país já estabelecido, desenvolvido. Mas independente disso, o que eu quero dizer é que essa ferramenta, ela ajuda não só as áreas verticais, que a gente chama, né? As áreas que basicamente estão atendendo outros profissionais de RH, como é o caso de Talent Management, Talent Acquisition, Compensation and Benefits, mas ela ajuda o RH como um todo a tomar decisões mais acertadas. E principalmente aquele profissional mais júnior, que geralmente está numa unidade mais afastada dos grandes polos, ele pode contar com um apoio mais adequado ou mais rápido, sem necessitar tanto daquele suporte de alguém mais sênior, que muitas vezes não consegue mais ter o tempo que precisaria para, enfim, para suportar todo mundo, né, para dar atenção a todos. Então, isso vem, ao meu ver, reduzindo bastante viés. Eu não posso dizer reduzindo, mas ele te dá a possibilidade de reduzir, porque aí vai de cada um ter essa interpretação. E ele também traz algumas situações mais práticas, porque fica difícil você muitas vezes justificar, isso reduz o viés inconsciente, aumenta a meritocracia. Quando você leva isso para o board, você leva isso para uma mesa de executivos, eles querem saber o seguinte: tudo bem, quanto que eu ganhei, quanto que eu economizei, né? Quanto que eu tive de saving ou de cost avoidance, quanto que eu deixei de gastar. Esses números geralmente conseguem ser observados, por exemplo, numa redução da rotatividade. Então, quando você fala de um país como o Brasil, onde o custo da contratação é extremamente elevado e você fica muitas vezes refém dessas decisões, né? Lembra na época da pandemia? Chegou a pandemia, Estados Unidos, o desemprego foi de um dia para o outro. Bum, recorde. Brasil demorou para começar a cair. Por quê? Porque fica todo mundo se perguntando: será que é melhor demitir agora e ter que contratar depois? Será que eu espero um pouco mais? E fica essa indecisão muitas vezes por conta, muitas vezes não, né? Com toda certeza, por conta de todo esse custo. Quando eu consigo reduzir rotatividade, quando eu consigo aumentar o tempo de vida desse colaborador dentro da organização, principalmente para aquelas que trabalham com o que a gente chama de público blue collar, que é um público operacional, onde a rotatividade é maior, porque os salários são menores, as condições de trabalho não são nem sempre as mais adequadas, geralmente é um primeiro emprego ou um período que a pessoa trabalha dentro dessa situação. Quando eu consigo aumentar esse período, basicamente eu trago uma redução de custo muito representativa para dentro da organização. E não só isso, né? Eu mantenho o conhecimento, o know-how, né? Eu também acabo agregando ou otimizando o tempo do meu HRBP, que está fazendo um onboarding lá na ponta, e ele consegue fazer com menor frequência dessa vez, e consegue se dedicar a assuntos mais estratégicos, não tão operacionais. Ou seja, é um ganho que você
facilmente consegue trazer a representatividade através de números, de grana, do dinheiro no final do dia, que fica muito mais fácil para você justificar qualquer tipo de situação dentro de um cenário corporativo. Você sai da subjetividade e entrega algo realmente prático ali para a mesa que está te avaliando. Que é um dos grandes desafios da área de recursos humanos, né, Marcelo? Quando a gente pensa nas inovações, inovações que muitas vezes ainda não têm um ROI muito claro. Então, muitas vezes, a percepção do negócio é de que é um investimento positivo, mas eventualmente esse investimento acaba sendo priorizado por outras áreas dentro do próprio RH ou muitas vezes dentro da própria empresa, e esse orçamento que poderia ajudar, ele acaba não vindo no momento certo por uma desconfiança, por mais que a percepção Uhum. seja positiva, né? Então, sempre que o RH puder projetar os investimentos de uma maneira numérica e trazendo evidências, a taxa dele conseguir aquilo que ele quer é muito maior. Exato, exato. E eu acho que essa sempre foi uma deficiência da área de recursos humanos, né? Ela conseguir transformar, converter o seu resultado em números. E aí fugir da subjetividade. Eu lembro quando eu fui fazer uma especialização em Data Analytics. Muito bom. É, por que isso? Porque, basicamente, Data Analytics aplicada a recursos humanos, você consegue concretizar muitas dessas situações e converter, o resultado para números. E aí você consegue medir mais fácil aquilo que você está entregando. E eu até brinquei, né? Depois que veio a inteligência artificial, tudo que eu aprendi, eu brinco que se perdeu, mas se perdeu no sentido de que hoje, na verdade, não se perde, né? É que, na verdade, hoje eu consigo, com o auxílio da inteligência artificial, brincar com alguns BIs, eu consigo fazer planilhas, fórmulas de Excel muito mais elaboradas do que eu fazia lá atrás. Então eu brinco, poxa, eu nem precisava ter aprendido. Mentira. É bom você aprender na prática, porque hoje você sabe o que dá para fazer e você só basicamente incrementa, né? Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa hoje que ela tem curiosidade e vontade, não que ela não precise dos cursos que a gente fez lá atrás, Excel básico ou coisa do tipo, mas ela consegue realizar coisas muito mais sofisticadas com muito menos esforço que a gente, enfim, tinha que empenhar. E mais uma vez, entregando basicamente o mesmo resultado. Então, hoje, o que eu percebo é que, e aí falando assim, observando o meu time, eu tenho pessoas super jovens no time que basicamente, por conta desta curiosidade e, obviamente, entendendo o cenário corporativo, elas conseguem entregar resultados, KPIs, OKRs, targets, muito sofisticado por business. E eu acho que isso está mostrando, ou é uma ferramenta muito poderosa para que o RH se torne, agora de verdade, uma área bastante estratégica, entendeu? É uma Vo- oportunidade que a gente tem. Você se adiantou a uma pergunta que eu ia fazer no final sobre por onde um profissional de recursos humanos que já percebeu a importância da IA, por onde ele começaria, né? Então, você já respondeu essa pergunta. Eu achei super interessante você unindo esse slide com esse tópico que nós estamos falando, sobre o Copilot, Uhum, porque eu acho que o que eu vou falar aqui é um conceito que eu tenho certeza que ele funciona, mas ele ainda está muito embrionário. Sempre existiu, Marcelo, questionamento sobre o retorno sobre o investimento de treinamentos. uhum, Eu, como especialista, sei que existem três metodologias que são utilizadas para tentar provar para o negócio, para cada real investido em um treinamento, quanto que esse real retorna para o negócio. Porque é muito simples, né? Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se um profissional ele é convidado para participar de qualquer tipo de treinamento, ele provavelmente não vai estar no posto dele de trabalho fazendo a atividade pela qual ele é remunerado. Ok, essa é a premissa, né? uhum. Com toda essa apresentação que você trouxe de conceitos e de evidências reais, eu entendo que, obviamente, esse conceito ele vai precisar ser muito bem trabalhado, mas talvez num curto espaço de tempo a gente já consiga entender qual é o ROI dos treinamentos através do Copilot, Uhum, correto? uhum, uhum.
Aí, de novo, é a minha interpretação, tá? Você nunca vai conseguir ser tão. Vou trazer para o mundo de recrutamento. Recru- Quando você fala de recrutamento, como é que você vai avaliar um recrutador? É o time to fill, né? O tempo que ele leva Isso, para preencher a vaga e a qualidade dessa contratação. O exato. time to fill não tem erro. 16 dias, 20 dias, 22 dias, 30 dias. Ali é um número e não tem o que você discutir. A qualidade dessa contratação é sempre questionável. Por quê? Se eu contrato uma pessoa, ela sai depois de 3 meses, eu posso entender que foi um erro na contratação e um erro do recrutador, mas o recrutador também pode dizer que o onboarding não foi feito da maneira mais adequada, ou que ele não teve um bom fit com o líder, ou que foi um problema do líder, ou da organização. Ou seja, tem tantas situações para a gente discutir que no final do dia você não vai conseguir realmente ter uma certeza sobre aquilo. Quando eu falo de treinamento, o que eu acho que a gente ganha aqui é uma acurácia maior. Então você ganha você ganha um racional de cálculo mais apurado do que aqueles que a gente visualizava lá atrás. E as empresas já começam a se adequar a isso, porque eu percebo que quando a gente fala de multinacional, você está falando de 20 a 40 horas de capacitação por ano por funcionário. É uma média que geralmente as multinacionais elas utilizam. Eu converso com algumas pessoas e também vejo ali no meu dia a dia que esse número começa a crescer, mas ele começa a crescer não no sentido de você tentar só dar mais volume, você acaba dando mais qualidade para aquela informação que você está levando, você consegue muitas vezes virtualizar situações que não eram entendidas como possíveis e você converte aquilo para um treinamento, mas mais do que isso, esses treinamentos convertidos, sendo eles mandatórios ou não, são muito mais fáceis de você, lá no final, contabilizar e ter o entendimento do quanto que aquilo trouxe de benefício para a organização, né? Mas você nunca vai conseguir ter a certeza de que o treinamento mandatório de compliance foi o responsável pela queda de 50% nos casos XPTO que você não organizou. Não dá para você ter a certeza disso, mas você fica com algo mais apurado, algo que, enfim, que faz mais sentido e a conversa, a discussão fica mais elaborada. Que eu penso como próximos passos aí, tá? Eu penso que essa integração ela vai ser cada vez mais presente dentro de toda e qualquer organização. As organizações, como eu disse, mais estruturadas, multinacionais, elas buscam a própria inteligência artificial ou um fornecedor que garanta a confidencialidade necessária, mas mesmo aquelas pequenas empresas, hoje, é, todo mundo tem acesso a um chat GPT no mínimo. E você não vai conseguir controlar o uso disso no sentido de pessoas físicas dentro da tua organização vão se beneficiar e vão querer utilizar. E eu acho que isso, de certa forma, vai beneficiar desde que, óbvio, ela saiba e tenha responsabilidade sobre o que ela está incluindo na plataforma, porque você nunca tem a certeza para onde que aquilo está sendo direcionado. Mas é uma coisa que você não tem mais como voltar, não dá mais para voltar atrás. Mesmo as pessoas que têm o receio do copiloto, do copilot, em relação. Eu até teve um colega que ele falou que. Ele me disse que ele fez uma analogia. Aquilo, ele disse que o copiloto para o time dele estava sendo entendido como a câmera no peito do policial. Do tipo, poxa, então eu tô sendo vigiado a todo momento. Mas é necessário e é para o seu bem. Isso vai garantir muitas vezes, se for utilizado da forma correta, um ajuste, um feedback mais preciso, né? Poxa, você quando está atendendo os clientes XPTO não está direcionando da forma correta. No seu pitch está faltando isso. Então vamos ajustar. Na verdade, não é para você vigiar. Se a ferramenta for utilizada da forma correta, ela vai trazer o benefício. Então, é a arma. É ruim ou é bom? Depende, está na mão do bandido ou na mão do policial. É mais ou menos dentro dessa linha que eu começo a enxergar essa tecnologia. E mais uma vez, gostando ou não, você não consegue mais voltar, você não consegue segurar a tecnologia. Ela vai avançar e ela é necessária, e mais do que isso, para aquelas pessoas que estão entendendo ou ainda não entenderam o quão fundamental é se inteirar sobre essa nova tecnologia, o meu recado é faça isso o quanto antes, porque a coisa vem crescendo e vem se atualizando dentro de uma velocidade tão alta que se você perder o time, talvez depois lá na frente você não consiga mais correr atrás desse prejuízo, entendeu?
Então é fundamental. Todo colaborador, seja do jovem aprendiz ao senior VP, todos eles vão ter que entender e utilizar ferramentas que fazem, enfim, uso de AI. Não só no codinome, hoje em dia é o hype da vez, né? Tudo tem inteligência artificial, mas realmente entender um pouquinho mais de como isso funciona e aplicar no dia a dia. Excelente, Marcelo. Obrigado por você ter compartilhado, você ter trazido esse tema aqui para gente, super atual. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: falamos sobre o que o profissional de recursos humanos, por onde ele começa, né? E tudo começa pela curiosidade, né? Eu acho que nesse momento onde a gente tem uma influência muito grande, mas a gente ainda tem pouca aplicabilidade prática. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar em muito pouco tempo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: ah, por onde uma empresa ela começa a investir em inteligência? Que tipo de contexto ela precisa ter para ela começar a investir em inteligência artificial? Ela pode simplesmente começar do zero ou existe alguns passos antes? Eu penso que a maioria, aí pelo que eu ouço e também pela minha vivência, todas elas começam por o que a gente chama de strategic sourcing. Então, de novo, né? Toda empresa está sempre buscando otimizar lucro e reduzir custo. É isso, no final do dia. Então, as áreas de strategic sourcing, elas estão sempre tentando achar os savings e os cost avoidances da vida. Muito dessas análises dependem da inteligência artificial. E, muitas vezes, uma área específica acaba puxando para uma outra. Vou dar um exemplo bobo, tá? Você tem uma plataforma chamada Synthesia que ela cria conteúdos através de inteligência artificial. Então, basicamente, é o seguinte: eu pego essa apresentação que eu acabei de fazer aqui, subo para essa plataforma, faço o upload do meu avatar e ela vai criar os textos sozinha, vai sugerir imagens e uma série de situações. Óbvio que nunca fica 100%, mas você vai ali adaptando e fazendo a coisa acontecer. Quando a gente fez uso dessa plataforma, era para, obviamente, para frente de learning. Só que aí a gente percebeu que para capacitar as pessoas, ou para melhor, para instruir as pessoas em relação ao nosso ciclo de performance, essa plataforma talvez fosse útil também. Porque eu consigo transformar uma reunião em um curso, em um vídeo de 3 minutos. Ou aquele instruction letter que a gente mandava, aquela carta de instruções gigante, 2 ou 3 folhas, que ninguém nunca lia aquilo, porque ninguém tem mais tempo para ler nada, era convertida para um vídeo curto, principalmente para as novas gerações, que estão mais acostumadas com a questão do digital. E aí, de repente, o time de vendas percebe que também é interessante para que eles possam acoplar essa ferramenta e complementar aquele e-mail para o cliente. Ou seja, muitas vezes começa da curiosidade ou do despertar de uma área em específico e você percebe que aquilo vai servir para outras áreas também. O Copilot que a gente começa a utilizar, ele começa numa área de customer service, customer experience, para atender o cliente e ter a certeza do que foi passado para o cliente, como você se comportou em relação à devolutiva, etc. e tal. E de repente você percebe que RH também pode se beneficiar, porque RH também tem cliente interno, mas são clientes. Enfim, não tem, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo traçar um modelo do tipo toda empresa vai começar por aqui. Eu entendo que toda empresa começa na tentativa de reduzir custo ou evitar algum tipo de custo, ou elevar algum tipo de valor agregado, trazer um pouco mais de resultado para a organização. E aí, pessoas curiosas de áreas distintas acabam entendendo, poxa, isso serve para mim, isso serve para mim, e a coisa vai acontecendo. Dentro de estruturas multinacionais é um pouco mais fácil, porque os contratos geralmente são globais. Então, você recebe isso, o que eu brinco, você recebe de graça, né? Não sai do seu custo, e muitas vezes você nem estava olhando para aquela ferramenta, mas alguém lá fora olhou e acha que vai ser legal para você aqui e você implementa. Mas mesmo empresas pequenas, né, que estão, enfim, dentro de modelos ainda embrionários, conseguem, através de pessoas e indivíduos curiosos, trazer e buscar essas ferramentas que acabam impactando a empresa como um todo. E uma vez impactada, é o que eu disse, não tem volta, porque você fica dependente. Exatamente, não tem volta porque os resultados são muito rápidos e são Uhum. resultados que impactam diretamente o negócio, principalmente a performance. Para a gente terminar, Marcelo, você, tanto você quanto eu, a gente utilizou o termo curiosidade, né? Uhum. Que eu acho que talvez a gente consiga traduzir para uma soft skills, para uma soft skill de criatividade. E eu acho que essa é uma soft skill
que os profissionais, não só da área de recursos humanos, eles vão precisar desenvolver muito rapidamente, porque a tecnologia ela é um meio para um fim. Uhum. E você vai precisar, primeiro, passar por todo o momento de aprendizagem, e a partir do momento que existe este letramento, o mundo de possibilidades vai se abrir. E aí uma criatividade tecnológica, né? Que a gente já entende como tem muitas pessoas que já nascem com uma Uhum. predisposição para esse tipo de comportamento, e tem outras pessoas que vão precisar desenvolver. E aí, para finalizar, Marcelo, você consegue dar uma dica para os RHs que eles, por onde eles começam a desenvolver, tanto nos seus times internos quanto nos outros membros, a criatividade? Bom, é um conjunto engraçado, né? Porque eu fiz a minha dissertação de mestrado na época, lá atrás, eu fui estudar realmente práticas que acabavam por promover a inovação e a criatividade. Estou falando de Uhum. 2012, na FEI, lá atrás fui estudar o caso Google. Eles tinham acabado de mudar lá para o Bob Esponja, que a gente fala. Sim. Mas o que eu percebi, e isso, enfim, vem até hoje, são alguns fatores. O primeiro está na contratação, tá? A gente está sempre muito pressionado para contratar rápido demais, e essa pressa em contratar rápido demais muitas vezes faz com que você traga alguém que não é a pessoa adequada para o seu time. Lembra que muitas vezes o recrutador que está te ajudando, ele está sendo medido pelo time to fill. Então, o interesse dele também é fechar rápido, né? Se você não tiver como não gerenciar isso da forma mais adequada, você corre esse risco de contratar alguém equivocado por conta da pressa, da pressão, do mundo corporativo. Então, esse é o primeiro ponto, você contratar certo. Você não vai conseguir garantir, você não consegue garantir que você terá no seu time somente pessoas criativas e inovadoras, né? Talvez essas sejam a minoria. Mas o que você precisa tentar garantir é que você não tenha pessoas fechadas, fechadas no sentido de aceitar o novo, de estarem dispostas a ouvir, de aceitar o diverso, né? De não ter aquelas crenças limitantes ou verdades absolutas. Então, é isso o que você deve tentar identificar como perfil de profissional para a sua área em si. E aí depois é você tentar criar um ambiente, talvez, mais, como é que eu posso dizer? Não vou dizer flexível, mas com maior autonomia possível, tá? O que eu percebo que muitas vezes em algumas áreas, e aí independente de empresa, a gente continua com muitos líderes tratando colaboradores como crianças. Então, é mais ou menos assim: a pessoa, ela já é casada, ela tem 2 filhos, ela tem cachorro. O cachorro dela não morreu de fome, os filhos já estão estudando, ele paga todos os impostos, o condomínio nunca atrasou. Mas quando ele entra na minha empresa, eu tenho que tratar ele igual uma criança. Então, eu tenho que falar para ele o horário de entrar, o horário de sair, o horário que ele tem que comer. Eu falo o que ele pode ou não pode fazer. Eu falo como ele deve ou não deve se vestir. Eu acho que esse tipo de situação faz com que a pessoa ganhe algumas muletas e ela fica dependente. Se você trata uma pessoa como criança, ela começa a se comportar como criança. A gente tem alguns programas que eu até brinco, né? De suporte, quando a gente fala de algumas viagens que você promove para essa pessoa no exterior, para que ela seja capacitada, tem os Short Term International Assignment, coisas nessa linha. Se você não tratar as pessoas de forma adequada, você vai ter sempre pessoas muito dependentes. E eu entendo que essa dependência faz com que você acabe cada vez mais centralizando decisões, e essa centralização vai arrebentar com a sua inovação, vai arrebentar com a sua criatividade. Então, para fechar o meu raciocínio, é o seguinte: autonomia. Autonomia é o que vai garantir a criatividade e a inovação dentro da sua organização. Mas, para que você possa promover a autonomia, você tem que garantir que fez a lição de casa antes. Qual é a lição de casa? Contratou gente adequada, gente competente e responsável para realizar. Se você errar nesse primeiro passo, todo o resto pode ser considerado como perdido. Você pode recuperar a situação? Pode, mas é muito difícil recuperar essa situação. Mas o lado bom, né, ou a mensagem positiva é que se você acerta na contratação, 90% do seu caminho, enfim, tá dado, e aí você só precisa, mais uma vez, promover esse ambiente mais autônomo, dando a responsabilidade, o que a gente chama lá de responsabilização ou accountability para cada um, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha que você consegue promover o que a gente chama aí de criatividade, de inovação. É o que as empresas geralmente fazem, óbvio que algumas com mais e menos facilidade por conta do negócio que atuam.
Marcelo, muito obrigado por essa Imagina. aula. Realmente fez jus ao nosso mote, que é benchmark com quem sabe. Para quem está vendo a gente, os seus dados de contato estão na tela. Para quem está só ouvindo, é Marcelo Palhares Festa, é tudo junto no Instagram e no LinkedIn também. Exato. Marcelo, as portas estão abertas para uma nova aula e eu espero que tenha sido bom para você, como tenho certeza que foi muito bom para mim e como para quem está ouvindo e está vendo a gente. Eu agradeço de verdade, sempre um prazer. Fico à disposição, qualquer outro tema, qualquer outra oportunidade. Vai ser um prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez. Obrigado, Obrigado, gente. Marcelo. Até a próxima. Valeu.